Os cartéis recentemente cometeram um massacre na fronteira dos Estados Unidos com o México, após declararem guerra aos Estados Unidos. Trump está mantendo sua posição e propôs uma ação militar contra os cartéis de drogas, até mesmo com ou sem o consentimento do governo mexicano. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Um massacre intenso aconteceu próximo à fronteira dos Estados Unidos e México, em 23 de outubro. Foi um confronto acirrado entre grupos rivais de um cartel mexicano, ocorrido em Rio Bravo, uma área conhecida por contrabando de pessoas e drogas, situada a menos de 1 quilômetro do Rio Grande, no Texas. O Departamento de Segurança Pública do Texas, por meio de Christopher Olivares, compartilhou informações sobre o evento. Os dois grupos envolvidos são chamados de Scorpions e Los Metros. Imagens térmicas de drones capturaram a ação, mostrando um tiroteio próximo ao território americano, o que levantou preocupações sobre a segurança na fronteira. Olivares explicou que, por décadas, o Cartel do Golfo controlou essa área, mas atualmente enfrenta disputas internas por rotas de contrabando. As imagens mostraram explosivos sendo lançados de veículos, evidenciando o poder de fogo pesado envolvido. Desde o início de outubro, quase 50 imigrantes perderam a vida tentando cruzar a fronteira. Isso acontece em meio ao aumento das medidas de segurança no Texas. Os cartéis controlam as rotas com sistemas sofisticados, incluindo pulseiras que rastreiam os pagamentos. Segundo o Departamento de Segurança do Texas, os cartéis cobram até 15 mil para cruzamentos VIP, deixando os que não podem pagar em situação de maior perigo. A Operação Lone Star, iniciada por Abbott em 2021, busca reforçar a segurança da fronteira. Desde então, soldados da Guarda Nacional do Texas intensificaram patrulhas e prisões. Recentemente, em Mission e Sullivan City, foram encontrados imigrantes usando pulseiras coloridas, indicando pagamentos aos cartéis. Recentemente foram encontrados mais de 100 menores desacompanhados, apenas na primeira metade de outubro. Algumas crianças chegam com pulseiras coloridas dos cartéis, indicando que pagaram pela travessia. Ao serem encontradas, muitas vezes só possuem uma nota com o endereço de um patrocinador. Algumas delas tinham endereços em Nova York, Califórnia, Colorado e Flórida. A partir de 1º de novembro, cerca de 6.100 crianças desacompanhadas estavam sob os cuidados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, com uma estadia média de 34 dias. O departamento está trabalhando para reduzir esse tempo enquanto mantém as crianças seguras. Com mais crianças desacompanhadas chegando, a cidade de Eagle Pass já sentia a pressão antes mesmo do resultado das eleições. Agora, com a posse em janeiro, as autoridades se prepararam para um aumento ainda maior. Para os cartéis, Trump sugeriu operações direcionadas no México para enfrentar líderes dessas organizações. Em conversas privadas, Trump argumentou que os Estados Unidos têm militares mais capacitados do que os cartéis e que derrubar seus líderes enviaria uma mensagem muito forte. Essa abordagem não é totalmente nova, mas não tem sido eficaz. Trump comparou suas ideias à operação de 2019, que eliminou o líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, sugerindo uma lista de alvos prioritários entre líderes de cartéis. Ele chegou a considerar enviar tropas americanas ao México, possivelmente sem o consentimento do governo mexicano, para ações secretas contra esses líderes. Essas propostas, antes vistas como extremas, começaram a ganhar espaço dentro do Partido Republicano. Instituições como o Center of Reigning America e o American First Policy Institute apoiaram o uso de força militar contra cartéis. O governo Ron DeSantis prometeu ordenar operações especiais no México no primeiro dia de sua presidência, caso fosse eleito. Além disso, senadores como Lindsey Graham e John Kennedy propuseram projetos de lei para autorizar ações militares contra cartéis. Essas ideias enfrentaram resistência no México. O ex-presidente Andrés Manuel López Obrador chamou tais propostas de ofensivas ao povo mexicano. Apesar disso, alguns republicanos consideraram pedir autorização do Congresso para a força militar, semelhante ao
com o MF, usado após o 11 de setembro. Especialistas alertam que essa abordagem pode ignorar a complexidade de lidar com o crime organizado no México. Elizabeth Mellen, analista do International Crisis Group no México, explica que qualquer movimento como incursão militar prejudicaria seriamente as relações entre os Estados Unidos e o México. Isso seria crucial para as metas de imigração do ex-presidente Donald Trump, classificar os cartéis como terroristas. Por exemplo, não permitiria que o presidente enviasse tropas como os Navy SEALs ao México sem a permissão do governo mexicano. Mallin explica que se algo assim acontecesse, não seria apenas ilegal, mas também provocaria uma reação séria do México. A cooperação do México em questões como controle de drogas e imigração é fundamental para os Estados Unidos. Outro especialista, Tony Payan, menciona que ideias mais ousadas como ataques secretos com drones podem ser cogitadas se os cartéis fossem rotulados como terroristas. Ele observa como os desafios transfronteiriços são geridos pelos dois países. O ex-presidente Andrés Manuel López Obrador adotou uma estratégia de abraços não balas para lidar com os cartéis, priorizando a redução da pobreza e melhorias na qualidade de vida para combater o crime. Ele acreditava que confrontos diretos com grupos fortemente armados resultariam em destruição generalizada e muitas vítimas civis. Contudo, sob sua administração, a violência aumentou, com o maior número de homicídios já registrado em um mandato de 6 anos. Com Claudia Sheinbaum assumindo o cargo, é incerto se ela seguirá a abordagem de López Obrador. Sinais indicam que ela pode estar mudando de estratégia, o que preocupa grupos de direitos humanos. Em seu primeiro mês, houve vários confrontos envolvendo militares e a Guarda Nacional, resultando em mortes de civis e imigrantes. A campanha de Trump, que incluiu propostas agressivas sobre tarifas, imigração e combate ao comércio ilegal de substâncias, gerou grande preocupação no México, um país com fortes laços econômicos, sociais e culturais com os Estados Unidos, e a proposta de impor tarifas elevadas de até 100% ou mais sobre carros é muito alarmante, já que o México depende do comércio com os Estados Unidos para o crescimento econômico. Mais de 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, e a economia do país já estava próxima de uma recessão. O peso mexicano caiu para o nível mais baixo em 2 anos, frente ao dólar. À medida que cresciam os temores de que Trump implementasse suas tarifas anunciadas, especialistas alertam que mesmo um pequeno aumento nas tarifas sobre produtos mexicanos poderia resultar em maior desemprego e pobreza, aumentando a migração para os Estados Unidos. João Carlos Moret Bridge, professor de economia na Universidade Nacional Autônoma do México, descreveu a situação como desastrosa. Ele enfatizou a fragilidade econômica do México e os impactos negativos das políticas tarifárias de Trump. E agora eu te pergunto, se você fosse presidente dos Estados Unidos, você adotaria uma postura mais agressiva contra os cartéis ou uma proposta mais pacífica a favor da população? Qual seria a sua política econômica? Deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.